Bom dia, pessoal. Hoje é domingo, né? Dia 9, se eu não estiver enganado. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância de você planejar não só a sua obra, mas tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Por que que eu tô falando sobre isso, gente? Eu estava agora assistindo um vídeo, apareceu para mim na minha timeline, né? É, sobre um casal que estava construindo, né? Começou a construir, provavelmente não se planejaram. E depois de 4 anos não tiveram mais condições de continuar a obra e se mudaram para a sua casa ainda inacabado, né? E aí, entre muitas coisas que o vídeo vinha falando, eu estava observando algumas situações, né? A primeira delas que eu pude notar é a falta de planejamento. Gente, qualquer coisa que a gente for fazer na vida tem que ter um planejamento, né? Um antes, um durante e um depois. Se eu vou comprar um carro, independente do valor que seja esse carro, eu não posso só chegar lá no impulso e dizer, olha, eu tenho o dinheiro da entrada, vamos começar. Claro que é importante começar, mas é importante terminar. E para terminar, eu tenho que saber se eu vou ter condições de pagar. Então vamos supor que eu vou entrar num consórcio. Eu posso dar o lance de entrada, mas eu tenho que ter uma rentabilidade financeira que me possibilite pagar aquele valor, né? E óbvio que aí, dependendo de quanto você ganha, você pode investir 20, 30, 10, aí vai depender do seu ganho, sem comprometer a tua renda mensal, que é o custo que você tem diário. E o interessante é que você também preveja a possibilidade de você se desempregar, adoecer, essas coisas acontecem. Principalmente quando você faz um projeto a longo prazo. Isso para comprar um carro. Para construir uma casa, não é diferente, gente. Então por que eu estou citando isso? Porque é muito comum as pessoas terem o sonho, terem a necessidade, às vezes já tem um terrenozinho. Aqui na minha cidade a gente chama de invasão, né? Um terreno que foi invadido e aí ou foi comprado numa área que foi invadida, às vezes por um preço bem ínfimo, né? Bem irrisório. E aí a pessoa começa a construir, né? E quando a pessoa começa a construir, a pessoa idealiza um cômodo, às vezes um cômodo simples, 3x3, um banheirozinho, uma pia, e a pessoa se passa para baixo, ok, beleza. Mas às vezes a pessoa nunca construiu e a pessoa se empolga e quer fazer uma casa de 3 quartos, 4 banheiros, uma cozinha ampla, e tudo isso é muito bom, gente, desde que você tenha condições de bancar. Então, uma coisa que eu aprendi no meu curso é que quando você for fazer um projeto, em primeiro lugar, tudo tem que ter projeto, né? Tudo tem que ser projetado. Tem que ter um layout, tem que ter Você tem que saber onde você vai começar, né? Como você vai terminar. Então tem que ter um projeto. Ainda que não seja aquele projeto, mas tem que ter um projeto. Segundo, você tem que saber quanto você tem para rodar o projeto, né? Samuel, o que eu tenho é 20 mil reais que eu peguei na minha indenização e eu quero fazer uma casa. Não vai dar. Mas o que, que dá para fazer com 20 mil reais? Aí a gente vai sentar e vai ver o que dá para fazer. E, gente, vocês têm que trabalhar dentro da realidade de vocês. Material de construção é caro, mão de obra é caro, independente da região do país. Claro que tem diferença de um local para o outro, mas sempre foi caro, né? Os preços sempre estão acima do que a gente tem condição de pagar. E aí o que, que eu muitas das vezes eu observo? A pessoa começa a obra sem projeto, a pessoa não contrata uma mão de obra qualificada, não compra material de qualidade, muitas das vezes quer fazer na base do improviso e quando dá errado ela quer culpar quem? A pessoa que ela mesma contratou, né? E aí a resposta sempre é a mesma: ah, mas os pedreiros cobram muito caro. Pois é, meu amor, os mecânicos também cobram caro, né? Os médicos também cobram caro, né? E nem por isso você vai deixar de fazer uma cirurgia, né? E nem por isso você vai deixar de comprar um carro, né? Agora o que eu percebo é que você tem que se organizar para fazer aquilo que você quer, porque senão você vai só ficar empurrando para a costa dos outros a sua responsabilidade, né? Agora, claro, existem situações do mal profissional, né? Mas é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente se qualifica, é por isso que a gente compra ferramenta, é por isso que a gente faz investimento. E você, que é o cliente, você também pesquisa. E quando você pesquisa, você não tem que olhar só o preço. Você vai fazer uma cirurgia plástica. Eu, por exemplo, sou calvo. Vamos supor que eu quisesse fazer um implante capilar. Você acha que eu vou entregar a minha cabeça para qualquer pessoa? Não. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar saber se aquela pessoa ali que vai fazer aquele trabalho para mim, ele está cobrando muito acima ou muito abaixo do mercado. Óbvio que eu vou procurar alguma coisa que caiba dentro do meu bolso,
né? Aí eu tenho lá um cara que cobra 20 mil e tenho um cara que cobra 3. Então, eu tenho que ver se aquele serviço de 3 mil é um serviço de qualidade. Você está cobrando 3 só para poder ganhar cliente, ganhar o dinheiro e ir embora. A mesma coisa acontece com a construção civil, né? Quando você vê uma diferença muito grande de mão de obra, desconfie. Só que as pessoas não querem saber. O brasileiro, ele acha que tudo é preço. Ele quer se dar bem em cima de todo mundo. Esse é o problema do brasileiro. Aí depois, quando dá merda, ele bota a culpa no cara. Mas do mesmo jeito que ele foi pesquisar um celular para comprar, né, na internet, da mesma forma que ele foi pesquisar uma roupa, que ele foi pesquisar uma peça de uma moto, uma peça de um carro, que ele vai pesquisar os preços quando ele vai comprar um camarote, né? Agora a gente teve o carnaval, teve gente que pagou aí 15, 20 mil num camarote. E da mesma maneira que ele vai pesquisar o preço de um remédio, o preço de um medicamento, o preço de um tratamento médico, ele quer construir uma casa e não quer pesquisar, não quer se dar o trabalho de pesquisar, né? Ele quer só ir atrás do preço. Ah, o fulano cobrou mais barato do que esse, então esse aqui deve ser melhor. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona em lugar nenhum. Você tem que sentar, você tem que planejar. É bíblico, tá na Bíblia, né? Que a pessoa que for fazer alguma coisa, ela tem que sentar e calcular os custos. Eu não sei agora, não lembro agora qual é o capítulo, qual é o versículo, mas eu já disse na Bíblia. A pessoa tem que sentar e calcular os custos, né? Então uma obra é um projeto sério, né? Em primeiro lugar, as pessoas não querem regularizar a documentação dos imóveis, já começa por aí, né? Ah, mas é muita burocracia. Pois é muita burocracia, mas isso valoriza o seu imóvel, né? Mas vamos lá, não tenho condições de regularizar, vou pelo menos procurar um profissional qualificado. O que ele faz? Ele faz uma pesquisa assim no bairro, procura os pedreiros mais baratos que ele encontra, não procura saber se aquele cara tem um curso de qualificação, não procura saber se aquele cara tem ferramenta, né? Não procura saber nada, só quer saber do preço, né? E às vezes ainda quer dar pitaco na obra do cara, porque ele viu um vídeo na internet, né? E aí ele quer dizer pro cara como é que o cara tem que fazer o serviço. Quando dá merda, o que ele faz? Bota na culpa do cara, bota na responsabilidade do cara. Gente, não é assim, né? Não é assim, né? Então, assim, esse vídeo aqui, o objetivo dele não é falar mal de ninguém, é trazer uma consciência pro ser humano que tudo que ele tem que fazer na vida, não é só em obra, ele tem que sentar e planejar. Ele tem que planejar os custos, ele tem que pesquisar com calma, ele tem que ver que o material de construção civil tem o mais barato, tem o mais caro, tem um que oferece uma qualidade, tem um outro que oferece outra qualidade. Tem um material que não tem qualidade, né? E aí ele vai ter que ter um cara, um profissional da área que realmente vai poder dar um feedback para ele. Tem muita gente fazendo vídeo falando de obra, gente que nunca fez uma casinha de cachorro, né? Gente que tem sim uma formação, mas não tem uma experiência, né? E eu aqui não quero discriminar quem tem a formação e não tem experiência, mas o ideal é você ter os dois, né? Assim como o pedreiro que não estudou, mas só tem um conhecimento empírico, ele necessita do conhecimento da instrução formal, né? Aquele cara que só tem a instrução formal, mas que também nunca construiu, necessita também desse conhecimento empírico. Então a ideia é você unir os dois. Mas o que as pessoas fazem, principalmente aqui no Brasil? Vão atrás de preço, né? Eu costumo fazer o seguinte, quando a obra é minha, quando eu pego a obra, eu oriento o meu cliente até com o material que ele vai comprar. Óbvio, eu não estou dizendo aqui que o cara tem que comprar marca X ou Y. Eu estou dizendo o seguinte, se eu faço um orçamento para fazer uma reforma, no dia que o meu cliente vai comprar o material, eu peço para ir com ele. Eu não ganho nada por isso, eu deveria até cobrar por isso, porque o meu tempo, né, não deixa de ser uma consultoria, mas eu vou com ele. Sabe por que eu vou com ele? Porque quando ele chegar lá na loja, que o vendedor quiser empurrar para ele um produto diferente daquilo que está orçado, diferente daquilo que a gente projetou, que está dentro do projeto, eu tenho que estar lá e dizer, não, você não vai levar esse produto aqui, porque esse produto aqui, ele não vai se encaixar naquilo que você quer, né? Você não vai poder levar esse produto aqui, porque esse produto aqui, ele não está dentro daquilo do objetivo que a gente quer atingir, né? E aí não se trata de eu mandar na obra dos outros, se trata de eu estar lá para orientar o meu cliente, para ele não ser ludibriado, porque às vezes o vendedor da casa de materiais de construção, às vezes, tá, gente? Não é sempre, às vezes o vendedor, ele pode não estar interessado em te oferecer o melhor orçamento, e sim um material mais caro que ele ganha por comissão, né? E muitas das vezes acontece muito, a pessoa vai lá com um orçamento fechado para comprar um tipo de material, se empolga com a lábia, com a conversa, traz um material completamente diferente. E aí, quem vai pagar a diferença do orçamento? A gente cobra um preço para cada tipo de serviço. A gente cobra um preço para sentar lajota, outro preço para sentar porcelanato. E não pensem que é a mesma coisa, porque não é. Às vezes, dependendo do serviço que vai fazer, você vai fazer um trabalho completamente diferente, muda a dinâmica do serviço, né? Então, assim,
Voltando para a questão do planejamento. Gente, tem que ter planejamento. Tem que ter o antes, o durante e o depois. Quanto tempo eu quero que a minha obra dure? 3 meses. Um exemplo aqui. Vamos supor que você queira construir uma casa em 3 meses. Ok. O que é que eu preciso fazer para que essa casa seja terminada em 3 meses? Eu vou precisar de mais mão de obra. Né? Agora, eu quero fazer uma casa, quero que essa casa termine em 3 meses, mas eu só quero pagar um pedreiro e um ajudante. Vai ser difícil. Não vai ter como. Você entendeu? Eu quero que a minha reforma seja feita em 3 semanas. Ok. Quantos profissionais eu vou precisar para executar aquele projeto em 3 semanas? Provavelmente eu vou precisar de mais profissionais. Isso vai encarecer a obra? Vai encarecer a obra. Porque eu não vou chamar um pedreiro aqui, ele vai ganhar menos do que é o valor da diária dele. Se eu precisar de 2 pedreiros, se eu precisar de uma equipe, um pedreiro, um marceneiro, um gesseiro, um azulejista, eu vou ter um gasto maior, mas em compensação eu vou ter uma obra feita em menos tempo. Agora não, eu quero fazer um palácio, né? Mas eu vou contratar um pedreiro e um ajudante. Ainda vou pagar os caras na diária. Mas eu quero que seja feito naquele período de tempo curto. Não tem como, gente. Né? Eu já perdi cliente por eu falar a verdade, porque tem uma outra questão. Tem cliente que quer que tu minta para ele, né? A obra ela tem um passo a passo. Por exemplo, você vai construir uma casa, você não vai começar pelo telhado, você tem que começar pela fundação, né? Primeiro você cava, você faz o projeto, né? Aí você tem o canteiro de obras, aí você tem a locação do canteiro, aí você vai vir com layout, né? Aí você vai fazendo, tem todas aquelas etapas. Aí eu não quero fazer isso tudo. Eu pego o terreno e já começo a levantar. Eu não tenho projeto, não tenho nada, né? Aí eu já vou tecendo alvenaria, sem projeto, e vou resolvendo na doida. Só que aí quando chega lá em cima, lá no segundo andar, dá um problema, porque eu não planejei aquilo. E aí, como é que faz? Né? Então a pessoa tem que entender que as coisas não podem ser feitas assim ao léu. Né? Assim como eu não posso começar uma casa do telhado, eu tenho que começar da fundação, e eu tenho que fazer uma fundação bem feita para não ter problema lá na frente. Às vezes a gente vai fazer um orçamento de obra, e pelo passo a passo a gente diz, olha, eu vou levar 3 semanas aqui, vou lhe cobrar X, 15 mil, um exemplo aqui, é só um exemplo, tá? Um valor qualquer aleatório. Aí o outro cara chega lá e diz, não, eu faço por 10. Pô, é 5 pau de diferença, você não desconfia não? Das duas, uma, ou ele não vai fazer do jeito que você vai fazer, que é o que geralmente eles fazem, eles queimam uma etapa, né? Pra ganhar tempo. Ou esse cara vai ter prejuízo, esse cara não vai querer trabalhar pra ter prejuízo. Entendeu? Só que assim, brasileiro é complicado. Brasileiro, às vezes, ele tem que apanhar para aprender. Uma outra coisa, gente, os bons profissionais, parem com essa arrumação de achar que vocês vão ligar pro pedreiro domingo, meio-dia, e que ele vai estar com a perna dele para cima, coçando o saco. Ele não vai estar. Porque a gente se agenda, assim como na vida de vocês se agendam o que vocês vão fazer na semana seguinte, a gente também faz a mesma coisa. Aí às vezes o cara quer a obra, ele quer que o cara comece domingo, meio-dia, porque ele quer que comece ali. Ele passou 10 anos para se programar para fazer aquela obra. No domingo, meio-dia, ele quer que o pedreiro comece. Ele sabe que a obra não vai ser feita num dia, mas ele tem que começar domingo, meio-dia. Aí, às vezes o pedreiro diz assim, olha, eu tô ocupado essa semana, eu vou terminando o serviço. Você pode me aguardar uma semana? Não, não posso aguardar, tem que ser feito agora. Aí na segunda-feira ele sai igual um leso procurando qualquer um, pega um abençoado desses da vida, que vai fazer besteira na vida dele, e aí contrata o cara. Porque ele tá com pressa, porque ele não pode mais esperar uma semana. O pedreiro que ele conhece, que ele tem indicação, que ele tem confiança. Aí contrata esse abençoado. Quando ele vê que tá dando merda, que tá dando problema, aí sabe o que ele quer fazer? Aí ele quer que esse pedreiro que terminou aquele serviço vá resolver o BO dele. E às vezes o BO dele já não tem mais solução. Às vezes a solução é derrubar para fazer de novo. Só que ele não quer perder o material que ele já fez, porque a mão de obra ele já perdeu. Aí ele quer que esse pedreiro dê solução para um problema que ele podia ter resolvido. Podia ter esperado uma semana. Por quê? Porque ele tem pressa.